A gente cresce ouvindo que não desiste nunca, mas e se o maior desafio for encontrar a paz dentro de si mesmo? Deixe-me dizer algo. A vida tem uma maneira de revelar as verdadeiras cores das pessoas. A velhice é quando as máscaras caem completamente. Você vê, quando você é jovem, cheio de força, correndo de um lado para o outro, fazendo coisas pelos outros, eles sorriem para você. Eles te elogiam. Eles agem como se te valorizassem. Mas no momento em que você desacelera, no momento em que você precisa deles, mais do que eles precisam de você, é quando você descobre quem realmente te ama e quem estava apenas ali pelos benefícios. Antes de começar, deixa um comentário com o número 1 se você está animado com esse conteúdo e se joga na inscrição do canal. Não curtiu? Então dá aquele like maroto para apoiar a gente. Chega um momento na vida em que você não pode mais se dar ao luxo de estar cercado por pessoas ingratas e arrogantes, mesmo que elas compartilhem seu sangue. Pessoas ingratas nunca estão satisfeitas. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha dado, nunca é suficiente. Você as criou, você se sacrificou por elas. Você deu seus melhores anos, e ainda assim, elas agem como se isso não fosse nada. Elas entram na sua casa, pegam o que querem, saem sem um agradecimento. Elas ligam apenas quando precisam de algo, falam com você com impaciência, como se sua presença fosse um inconveniente. Meu amigo, não se engane, isso não é amor. Amor não é apenas sobre estar conectado pelo sangue. Amor se mostra em honra, em respeito, em gratidão. Alguns de vocês deram tudo por seus filhos, sua família, seus amigos. Vocês colocaram os sonhos deles acima dos seus próprios. Vocês deram quando tinham pouco, perdoaram quando eles não mereciam. E agora, em seus anos mais avançados, vocês olham ao redor e veem que as pessoas por quem vocês se sacrificaram não têm tempo para vocês. Vocês ligam e eles não atendem. Vocês pedem ajuda e eles agem como se vocês fossem um fardo. Quando vocês eram fortes, eles se apoiavam em vocês. Agora que vocês estão cansados, eles se afastam. Mas ouçam-me hoje. Seu valor não é determinado pelo reconhecimento deles. Sua valia não é baseada no fato de eles te apreciarem ou não. Pessoas ingratas têm um hábito perigoso. Elas reescrevem a história. Elas esquecem as noites que você ficou acordado, as vezes que você trabalhou turnos dobrados, os momentos em que colocou as necessidades delas acima das suas. Elas têm memória seletiva. Elas lembram o que você não fez, mas convenientemente esquecem tudo o que você fez. E se você não tomar cuidado, você passará a sua velhice tentando provar seu valor para pessoas que já decidiram ignorá-lo. Deixe-me alertá-los. Pessoas arrogantes vão drenar você. Elas tomarão sua bondade e exigirão mais. Elas usarão seu amor contra você. Elas farão você se sentir culpado por não dar a elas o que querem, mesmo quando elas não te deram nada em troca. Você não deve a ninguém sua paz. Você não deve a ninguém uma explicação por escolher proteger seu coração nesta temporada da vida. Se alguém não consegue apreciar sua presença, então deixe que experimente sua ausência. Chega um momento em que você deve parar de implorar para que as pessoas vejam seu valor. Se elas não te apreciaram quando você era forte, não espere que te respeitem quando você estiver fraco. Fica ligado até o final, porque tem uma surpresa que vai fazer seu queixo cair. Alguns de vocês estão sofrendo por relacionamentos que Deus tem tentado remover de suas vidas. Vocês estão chorando por pessoas que não se importam com sua dor. Vocês estão se agarrando a membros da família que já te soltaram em seus corações. É hora de acordar. É hora de parar de esperar amor de pessoas que só te veem como útil
quando precisam de algo. Esta é a temporada da sua vida em que você deve proteger sua paz como um tesouro. Não desperdice sua energia com aqueles que não têm gratidão em seus corações. Não corra atrás de pessoas que estão confortáveis em te ignorar. Amor não deve ser implorado, respeito não deve ser exigido. E ouçam-me: família é mais do que apenas DNA. Família é sobre quem realmente te ama, quem está lá por você, quem te honra, quem te respeita. O sangue te torna parente, mas a lealdade te torna família. Quando você começa a remover os ingratos e arrogantes da sua vida, algo incrível acontece. Você começa a se sentir mais leve. Você começa a encontrar alegria nas pequenas coisas novamente. Você percebe que a paz vale mais do que a proximidade. Você vê, às vezes pensamos que precisamos de certas pessoas, mas na realidade o que precisamos é da liberdade do peso que elas trazem para nossas vidas. Deixe os ingratos irem. Deixe aqueles que te fazem sentir invisível irem. Deixe aqueles que te fazem duvidar do seu valor irem. Você deu o suficiente. Você sacrificou o suficiente. Agora é hora de se cercar daqueles que te veem, te apreciam e te amam, não pelo que você pode fazer, mas simplesmente por quem você é. Chega um ponto na vida em que você deve proteger sua paz como se fosse sua posse mais preciosa. Você não tem energia para lutar batalhas que não pertencem a você. Você não tem tempo para entreter negatividades que drenam seu espírito. E, no entanto, há pessoas que prosperam nisso. Pessoas que acordam todos os dias procurando algo para se irritar, algo para reclamar, alguém para culpar. Essas pessoas carregam uma tempestade com elas, onde quer que vão, e se você permitir, elas te arrastarão diretamente para ela. A negatividade é contagiosa. Ela se espalha como uma doença. Você pode estar tendo um bom dia, sentindo-se grato, desfrutando de um momento de paz, e então, uma conversa com uma pessoa amarga roubará tudo isso de você. Elas te lembrarão de tudo de errado que já aconteceu. Elas desenterrarão o passado, ensaiarão a dor e envenenarão o presente com o que deveria ter sido deixado para trás. E se você não tomar cuidado, você se encontrará carregando fardos que nunca foram seus para começar. Você vê, há algumas pessoas que se recusam a se curar porque sua identidade está na dor delas. Elas estão com raiva há tanto tempo que não sabem como viver sem isso. A amargura delas se tornou seu conforto, sua desculpa, sua justificativa para por que não podem seguir em frente. E quando elas te veem tentando viver em paz, elas não gostam disso. Elas querem te puxar para a miséria delas, porque se elas não podem estar felizes, elas não querem que você esteja. Tenha cuidado com quem você dá ouvidos. Tenha cuidado com quem você deixa falar na sua vida. Algumas pessoas não oferecem conselhos. Elas oferecem veneno. Elas não te dirão como consertar algo. Elas apenas te dirão por que está quebrado. Elas não te ajudarão a encontrar uma solução. Elas apenas te lembrarão do problema repetidamente. Você não tem tempo para isso nesta fase da vida. Você precisa de pessoas que te elevem, não de pessoas que te derrubem. Você precisa de pessoas que falem vida em você, não de pessoas que drenem a vida de você. Quer fazer parte da nossa comunidade? Comenta bora e inscreve-se agora. E não pule o vídeo, porque o final tá imperdível. A negatividade fará você ver inimigos onde não há nenhum. Ela fará você suspeitar de pessoas que te desejam o bem. Ela fará você se agarrar a ofensas que deveriam ter sido perdoadas, a feridas que deveriam ter sido curadas. Ela roubará sua alegria, roubará seu descanso, manterá você acordado à noite, reprisando coisas que deveriam ter sido liberadas há muito tempo. Há pessoas que carregam amargura há décadas. Elas ainda estão com raiva de algo que aconteceu anos atrás.
Elas ainda estão culpando alguém por uma vida que escolheram permanecer presas. Elas não querem mudar, elas só querem reclamar. E se você não tomar cuidado, elas te tornarão da mesma forma. Você deve decidir que sua paz é mais importante do que a aprovação delas. Você deve escolher se afastar de conversas que não servem para nada, além de criar divisão e manter feridas abertas. Você deve aprender a proteger sua mente do veneno da negatividade, porque nesta fase da vida, você não tem tempo a perder com raiva que não leva a lugar nenhum, com conflitos que não servem a nenhum propósito, com amargura que só te machuca no final. Alguns de vocês têm pessoas em suas vidas que só ligam quando querem fofocar, quando querem falar sobre o que está errado, quando querem ensaiar dores passadas. E vocês toleraram isso por tanto tempo que nem percebem o quão pesado isso te fez? Você carrega os fardos delas, as ofensas delas, a amargura delas, e se pergunta por que se sente tão drenado. É porque a negatividade delas tem se acumulado no seu espírito como um peso que nunca foi seu para carregar. Deixe-os ir. Deixe a amargura ir. Deixe o ressentimento ir. Você não precisa fazer parte de toda briga. Você não precisa responder a todo insulto. Você não precisa se defender para pessoas que estão comprometidas em te entender mal. Proteja sua paz. Proteja sua alegria. Cerque-se de pessoas que te encorajam, que oram por você, que te lembram da bondade da vida, que falam fé e esperança, não apenas raiva e frustração. Este é o seu tempo de viver livre, de acordar com um coração leve, de aproveitar os momentos que Deus te deu. Não desperdice mais um segundo, permitindo que a amargura de outra pessoa dite sua felicidade. A paz é muito rara para deixar alguém roubá-la de você. Há um tipo de pessoa que você deve ter cuidado, especialmente nesta temporada da sua vida. Elas vêm com um sorriso, mas seus corações estão focados no que podem tirar. Elas sabem as palavras certas a dizer, mas suas intenções não são puras. Estas são as manipuladoras, as egoístas, aquelas que te veem não como uma pessoa para amar, mas como um recurso para usar. Elas vêm de muitas formas. Algumas são amigas, algumas são família, algumas podem até ser pessoas que você ajudou mais. E, no entanto, elas não hesitam em tirar vantagem da sua bondade. A manipulação é algo sutil, nem sempre vem na forma de demandas óbvias. Não, os melhores manipuladores fazem você se sentir culpado por estabelecer limites. Eles fazem você questionar se é errado dizer não. Eles te lembram de tudo o que você fez por eles, mas não porque são gratos, porque querem manter a porta aberta para mais. Eles usarão táticas emocionais, lágrimas, raiva e até silêncio para te controlar. Eles sabem exatamente como fazer você se sentir responsável pela felicidade deles, pelas lutas deles, pelas más decisões deles. Mas ouça-me claramente. Você não é responsável por carregar o egoísmo de outra pessoa nas costas. Alguns de vocês passaram anos sendo drenados por pessoas que só ligam quando precisam de algo. Elas nunca checam como você está, nunca perguntam como você está indo, nunca sentam e simplesmente desfrutam da sua presença. Não. A única vez que você ouve falar delas é quando precisam de dinheiro, quando precisam de um favor, quando precisam que você conserte uma bagunça que elas criaram. E, porque você tem um bom coração, porque você sempre esteve lá, elas esperam que você diga sim todas as vezes. Mas deixe-me te perguntar algo. Quem está lá por você? Quem te liga só para dizer: eu te amo, eu te aprecio, estou aqui por você? Se você não consegue pensar em muitos, então, talvez seja a hora de se perguntar se você se cercou de doadores ou apenas de tomadores. Pessoas que te manipulam não estão interessadas no seu bem-estar. Elas estão apenas interessadas no que podem ganhar.
Elas agirão como se te amassem, fingirão se importar, mas no momento em que você para de dar, no momento em que você para de atender às necessidades delas, você verá suas verdadeiras cores. E, às vezes, essa é a melhor coisa que pode acontecer, porque isso te liberta. Isso te mostra quem realmente estava do seu lado e quem estava apenas pelo que poderia tirar de você. Se esse vídeo te inspirar, deixa um like, comenta, tô dentro, e compartilha com a galera. Ah, e tem um momento épico no final que você não vai querer perder. Esta é a hora da sua vida em que você deve parar de derramar em pessoas que nunca derramam de volta em você. Pare de atender chamadas que te deixam vazio. Pare de correr para resgatar pessoas que não dariam um único passo para te ajudar. Você não pode continuar se incendiando para manter os outros aquecidos. Você não pode continuar dando de um lugar que já está drenado. E aqui está a verdade. Quando você começa a dizer não, algumas pessoas ficarão com raiva. Quando você para de permitir que te usem, algumas pessoas te chamarão de egoísta. Mas ouça-me, você não é egoísta por proteger sua paz. Você não está errado por recusar ser manipulado. Você não é cruel por esperar ser tratado com a mesma bondade que você dá. As únicas pessoas que se ofendem quando você estabelece limites são aquelas que se beneficiavam de você não ter nenhum. Tenha cuidado com aqueles que só aparecem quando precisam de algo. Esteja atento àqueles que só te amam quando você é útil para eles. Amor não deve ser condicional. Família não deve ser transacional. Se alguém não pode te valorizar quando você não tem nada a dar, então nunca te valorizou de verdade. Esta é a hora de se cercar de pessoas que te amam, não apenas o que você fornece. Pessoas que checam você porque se importam, não porque precisam de um favor. Pessoas que te fazem sentir apreciado, não obrigado. Você merece isso. Você merece paz. Você merece aproveitar os anos à frente sem ser sobrecarregado por pessoas que veem sua bondade como algo a ser explorado. Deixe-os ir. Deixe aqueles que só tomam se afastarem. Deixe aqueles que manipulam com culpa encontrarem outra pessoa para controlar. Deixe aqueles que nunca estiveram verdadeiramente do seu lado serem removidos da sua vida. Você não os está perdendo, eles estão te perdendo. Há algumas pessoas que nunca parecem estar felizes por você. Não importa o que você conquiste, não importa o quão abençoado você seja, não importa quanta alegria você tente compartilhar. Elas sempre encontram uma maneira de diminuir isso. São aquelas que não conseguem celebrar suas vitórias porque seu sucesso as lembra de seus fracassos. Elas te veem sorrindo e, em vez de ficarem felizes por você, sentem ressentimento. Estas são as invejosas, as ciumentas, aquelas que preferem te ver lutando do que te ver brilhando. A inveja é algo perigoso. Nem sempre se anuncia. Às vezes, ela se esconde atrás de sorrisos falsos e parabéns vazios. Às vezes, ela se disfarça como crítica sutil, pequenos comentários destinados a fazer você duvidar de si mesmo, pequenas alfinetadas na sua confiança. Você menciona algo bom acontecendo na sua vida e elas respondem com "deve ser bom" ou "algumas pessoas têm toda a sorte". Pode parecer nada, mas com o tempo você começa a perceber que elas realmente não querem te ver vencer. Pode parecer nada, mas com o tempo você começa a perceber que elas realmente não querem te ver vencer. E aqui está a coisa sobre pessoas invejosas. Elas nunca estiveram verdadeiramente do seu lado. Elas podem ter estado lá quando você estava lutando, podem ter ficado ao seu lado quando você não tinha nada. Mas no momento em que você começa a subir, no momento em que as coisas começam a ir bem, a atitude delas muda. Elas se distanciam, param de ligar tanto, ou pior, começam a tentar
te minar, te desencorajar, te fazer sentir culpado pelas bênçãos que Deus colocou na sua vida. Alguns de vocês sabem exatamente de quem estou falando. Vocês sentiram isso, vocês viram isso. Vocês compartilharam suas boas notícias com alguém esperando empolgação, apenas para serem recebidos com indiferença. Vocês trabalharam duro para alcançar algo e, em vez de encorajamento, receberam um silêncio frio. Dói, não é? Perceber que alguém que você amava, alguém que você achava que estava do seu lado, está, na verdade, torcendo contra você. Mas você deve entender isso. Suas bênçãos não estão em debate. Você não precisa se diminuir para fazer outra pessoa se sentir confortável. Você não precisa minimizar seu sucesso para proteger as inseguranças de outra pessoa. O que Deus tem para você é para você. A inveja de ninguém pode tirar isso. O ressentimento de ninguém pode desfazer isso. Você não precisa da aprovação delas para ser abençoado. A inveja fará uma pessoa fazer coisas que ela nunca pensou que seria capaz. Ela transformará amigos em inimigos. Ela fará a família agir como estranhos. Ela fará as pessoas fofocarem, mentirem, manipularem, tudo porque não suportam te ver caminhar em favor. E a parte triste é que elas também poderiam ter sido abençoadas. Elas também poderiam estar caminhando em alegria. Mas em vez de focarem no que Deus tem para elas, estão muito ocupadas, sendo amargas pelo que Ele deu a você. Então, o que você faz? Você se distancia. Você para de esperar apoio de pessoas que se recusam a dá-lo. Você para de se explicar para pessoas que estão comprometidas em te entender mal. Você para de buscar a aprovação daqueles que secretamente esperam te ver falhar. Você os deixa ir, porque a verdade é que qualquer um que não possa celebrar com você não está verdadeiramente do seu lado. E não deixe que te façam sentir culpado. Alguns de vocês foram feitos para se sentir mal pelo seu sucesso. Foram ditos que vocês mudaram, foram acusados de agir diferente. Mas deixe-me te dizer algo. Crescimento sempre parecerá traição para aqueles que se recusam a crescer com você. Não é sua responsabilidade permanecer pequeno para que outra pessoa não se sinta insegura. Não é seu dever permanecer na luta só para que outra pessoa não se sinta deixada para trás. Se eles te amassem de verdade, estariam aplaudindo você, não questionando você. Solta um comentário com um emoji de fogo se tá pronto para essa vibe. Inscreve-se e assiste até o fim, porque tem algo especial esperando por você. Tenha cuidado com aqueles que só gostavam de você quando você estava lutando. Tenha cuidado com aqueles que te apoiavam enquanto você permanecia abaixo deles. Tenha cuidado com aqueles que agem distantes toda vez que você entra em uma nova bênção. Isso não é amor, isso não é amizade, isso é inveja. E você não precisa disso na sua vida. Deixe-os observar, deixe-os falar, deixe-os ficarem desconfortáveis, mas sob nenhuma circunstância, deixe-os te parar. Você trabalhou muito, orou por muito tempo, lutou muitas batalhas para deixar a insegurança de outra pessoa roubar sua alegria. Continue avançando, continue caminhando em favor, continue sendo tudo o que Deus te chamou para ser. Porque as pessoas certas celebrarão com você e as erradas se removerão sozinhas. Há pessoas na sua vida que carregam uma tempestade com elas onde quer que vão. Toda vez que elas aparecem, há um problema, há drama, há algo que precisam que você conserte, algo que precisam que você as resgate. E não importa quantas vezes você as ajude, não importa quantas vezes você dê conselhos, elas nunca parecem mudar. Estas são as caóticas, as instáveis, aquelas que prosperam em crise e confusão. E se você não tomar cuidado, a tempestade delas se tornará sua tempestade. Elas não querem aprender com seus erros.
Elas preferem viver em constante turbulência, pulando de uma má decisão para a próxima, sempre procurando alguém para limpar a bagunça delas. E por anos, talvez até décadas, você desempenhou esse papel. Você foi aquele atendendo chamadas tarde da noite, aquele tirando elas de apuros, aquele dando dinheiro, aquele tentando falar sentido para elas. E, no entanto, nada muda. E aqui está a dura verdade. Algumas pessoas não querem soluções. Elas querem simpatia. Elas não querem melhorar. Elas querem atenção. Elas não querem ser livres, porque a identidade delas está embrulhada na luta delas. Elas preferem ser a vítima do que assumir a responsabilidade. E, enquanto você continua tentando salvá-las, elas continuam te puxando para baixo com elas. Em algum momento, você tem que reconhecer que não é seu trabalho consertá-las. Não é seu trabalho carregar os fardos delas. Não é seu trabalho continuar apagando os incêndios que elas continuam iniciando. Porque enquanto você gasta toda a sua energia tentando mantê-las à tona, sua própria paz está escapando. Você está perdendo sono, você está estressado por problemas que nem são seus, você está sendo drenado por alguém que não tem intenção de mudar. E isso não é seu fardo para carregar. Você pode amar as pessoas, você pode orar por elas, mas você não pode fazer com que elas mudem. Você não pode fazer com que elas escolham a paz. Você não pode forçá-las a se libertar do caos delas. Isso é algo que elas têm que querer para si mesmas. E até que elas queiram, a única coisa que você pode fazer é dar um passo atrás. Proteger sua paz, recusar ser arrastado para o ciclo de disfunção delas. Deixe-as aprenderem as lições que precisam aprender. E entenda isso. Quando você começar a se afastar, elas tentarão fazer você se sentir culpado. Elas dirão que você as abandonou. Dirão que você não se importa. Lembrarão você de tudo o que você fez por elas no passado, tentando te culpar para fazer de novo. Mas você não está errado por se proteger. Você não é sem coração por escolher a paz. Você não é uma má pessoa por se recusar a ser pego na turbulência constante de outra pessoa. Alguns de vocês passaram anos sacrificando seu próprio bem-estar por causa de pessoas que se recusam a assumir a responsabilidade por suas próprias vidas. Vocês permitiram que as tempestades delas se tornassem suas tempestades. Vocês deixaram o estresse delas, as más escolhas delas, o drama interminável delas roubar sua alegria. Mas chega um momento em que você deve dizer: chega. Chega um momento em que você deve se afastar das pessoas que se recusam a crescer. Chega um momento em que você deve escolher a paz em vez do caos, a sabedoria em vez da tolice e a liberdade em vez da disfunção. Porque a paz é inestimável. Não há nada neste mundo mais valioso do que acordar de manhã sem o estresse te sobrecarregando, sem o caos batendo à sua porta, sem o fardo constante dos problemas de outras pessoas pesando sobre seus ombros. Você merece esse tipo de paz. Você merece aproveitar seus dias sem se sentir obrigado a consertar a vida de outra pessoa. Você merece viver sem ser constantemente drenado por pessoas que se recusam a mudar. E se isso significa deixar ir, então, deixe ir. Se isso significa dizer não, então, diga não. Se isso significa criar distância, então, crie distância. Porque sua paz vale a pena proteger. Sua alegria vale a pena preservar. Sua vida é muito valiosa para desperdiçar com pessoas que se recusam a tomar controle de suas próprias vidas. Deixe-os ir. Deixe-os descobrir. Deixe-os lidar com as consequências de suas escolhas. E você caminha em paz, você avança, você vive a vida que Deus te chamou para viver, livre, inteiro e sem o peso da tempestade de outra pessoa. Há pessoas que falam, mas suas palavras não te constroem. Elas te derrubam. Elas plantam sementes de dúvida,
fazem você questionar seu próprio valor. Estas são as vozes negativas, as críticas, aquelas que fizeram disso sua missão, te lembrar de suas falhas, seus erros passados, suas faltas. E, se você escutá-las por tempo suficiente, você começará a acreditar que não é suficiente, que é incapaz, que é indigno das bênçãos na sua vida. As palavras têm poder. As coisas que as pessoas falam sobre você podem moldar a maneira como você se vê. Alguns de vocês passaram anos carregando palavras que foram ditas a vocês em raiva, em amargura, em inveja. Talvez tenha sido um pai que disse que você nunca seria nada. Talvez tenha sido um amigo que duvidou dos seus sonhos. Talvez tenha sido um membro da família que criticava tudo o que você fazia. E mesmo que o tempo tenha passado, essas palavras ainda permanecem. Elas ainda afetam a maneira como você pensa, a maneira como você se move, a maneira como você vê seu próprio reflexo. Mas deixe-me te dizer algo. As únicas palavras que importam são as que Deus fala sobre você. A única verdade que importa é a verdade de quem você é aos olhos dele. Você não é um fracasso. Você não é um erro. Você não é definido pelo que as pessoas dizem sobre você. E você certamente não é obrigado a sentar e ouvir a negatividade de pessoas que não veem seu valor. Alguns de vocês permitiram que certas vozes permanecessem em suas vidas por tempo demais. Vocês deixaram as opiniões delas ditarem sua confiança. Vocês deixaram as dúvidas delas moldarem suas decisões. Vocês deixaram as críticas delas te impedirem de entrar na plenitude do que Deus tem para vocês. E é hora de cortar essas vozes. É hora de parar de dar acesso a pessoas que só falam derrota sobre sua vida. Nem todos merecem um assento na primeira fila da sua jornada. Nem todos ganharam o direito de falar na sua vida. E se as palavras deles nada fazem além de te drenar, te desencorajar e te fazer sentir menos do que Deus criou você para ser, então você não precisa mantê-los por perto. Porque o que acontece quando você continua ouvindo as vozes erradas? Você começa a viver com medo. Você começa a duvidar de si mesmo. Você começa a hesitar nas coisas que sabe que Deus te chamou para fazer. Quantos sonhos foram abandonados porque alguém disse que é impossível? Quantos chamados foram ignorados porque alguém disse que você não é bom o suficiente? Quantas bênçãos foram perdidas porque alguém sussurrou que você não merece isso? Você não pode permitir que vozes negativas tenham poder sobre sua vida. Você não pode continuar dando peso a palavras que foram feitas para te quebrar. Você deve se cercar de pessoas que te elevem, que te lembrem da sua força, que te encorajem a continuar. Porque as vozes certas falarão vida em você. Elas te lembrarão que você é capaz, que você é escolhido, que você é amado. Elas verão o potencial em você mesmo quando você não o vê em si mesmo. E ouça, cortar vozes negativas não significa que você está guardando rancor. Não significa que você está amargurado. Não significa que você está com raiva. Significa simplesmente que você valoriza sua paz o suficiente para protegê-la. Significa que você se respeita o suficiente para guardar sua mente de palavras que não te servem. Significa que você está escolhendo ouvir a verdade de Deus em vez da opinião do homem. Alguns de vocês têm carregado palavras que nunca foram destinadas a você. É hora de liberá-las. É hora de deixar ir o que eles disseram sobre você. É hora de parar de repetir aquelas velhas conversas na sua mente. Porque você não é o que eles te chamam. Você não é os insultos deles. Você não é as dúvidas deles. Você não é os nomes que eles colocaram em você. Você é quem Deus diz que você é. E se isso significa se afastar de certos relacionamentos, então, se afaste. Se isso significa criar limites, então crie-os.
Se isso significa se distanciar de pessoas que se recusam a falar vida em você, então faça isso sem hesitação, porque seu espírito é muito valioso para ser envenenado pela negatividade. Seu propósito é muito grande para ser diminuído por palavras mesquinhas. Você tem uma vida para viver, um propósito para cumprir, um destino para entrar. Não deixe as vozes deles te segurarem. Não deixe as palavras deles ditarem seu futuro. Não deixe a negatividade deles roubar sua alegria. Afaste-as, vire-se e ouça a voz da verdade. Porque quando você fizer isso, você encontrará liberdade, você encontrará força e você caminhará na plenitude de tudo o que Deus planejou para você. Ouvir essa mensagem tocou fundo no meu coração, como se fosse uma conversa sincera ao redor de uma mesa cheia de feijoada, com aquele calor humano que só nós, brasileiros, sabemos criar. A vida, como uma roda de samba, tem seus altos e baixos, mas ela sempre revela quem está ao nosso lado de verdade. Fiquei refletindo sobre como, muitas vezes, nos doamos sem medida para a família, os amigos, até para quem não valoriza. E no fim, percebemos que nem todos retribuem esse amor. É como plantar numa terra que não dá fruto. A mensagem me fez enxergar que na correria da juventude, a gente corre atrás de agradar, de ser útil. Mas, com o tempo, a sabedoria da maturidade nos ensina que nosso valor não depende de aplausos alheios. É como o sol na praia de Copacabana. Ele brilha porque é sua natureza, não porque alguém pediu. Um dos pontos que mais me marcou foi a ideia de que amor não é só laço de sangue, mas honra, respeito e gratidão. No Brasil, onde a família é o coração da nossa cultura, às vezes nos sentimos obrigados a carregar relações que nos pesam, como se fosse um dever. Mas a mensagem me lembrou que família verdadeira é quem te levanta, quem celebra tuas vitórias, quem te abraça sem esperar nada em troca. Isso me fez pensar nas vezes que tolerei ingratidão por medo de romper laços. Agora, entendo que proteger minha paz é um ato de amor próprio, tão sagrado quanto o respeito que ofereço aos outros. É como dançar capoeira. Você precisa de equilíbrio para não cair, mas também de coragem para se defender. Outro aprendizado poderoso foi sobre a negatividade. No Brasil, a gente vive com um sorriso no rosto. Mas quantas vezes deixamos que uma conversa amarga, cheia de fofoca ou reclamação, apague nossa alegria? A mensagem me fez ver que a negatividade é como uma tempestade que não pedimos, mas que pode nos arrastar se não tomarmos cuidado. Aprendi que preciso escolher com quem compartilho meu tempo, como se fosse uma roda de amigos num churrasco de domingo. Só quem traz leveza e boas energias merece estar ali. Isso me inspirou a dizer não, sem culpa, a me afastar de quem só critica ou manipula e a valorizar quem fala vida, quem me lembra que sou capaz. Aplicando isso à vida, decidi que, a partir de agora, vou guardar minha energia para o que realmente importa. Vou investir em relações que me fortalecem, como uma tarde de pagode com amigos que riem e choram comigo. Vou parar de carregar fardos que não são meus, como se fosse minha missão consertar a vida dos outros. E, acima de tudo, vou proteger minha paz como um tesouro, porque no Brasil, a gente sabe que a verdadeira riqueza é acordar com o coração leve, pronto para viver com paixão. Essa mensagem me ensinou que não preciso da aprovação de ninguém para brilhar. Meu valor vem de quem sou, não do que os outros pensam. Se essa mensagem mexeu com você, como mexeu comigo, deixa aquele like maroto para apoiar o canal. Compartilhe desse vídeo com a galera que precisa ouvir isso, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo e comenta aqui embaixo qual foi a lição que mais te marcou. Bora criar uma corrente de positividade juntos? Fica até o final, porque tem uma surpresa
que vai te fazer sorrir.